Então vamos lá. Vamos repetir, né? Quando foi dinamizado o processo distônico, então, dinamizado é uma nova direção. Então, quando que essa nova direção, desse processo, que é a defasagem entre o ego e o self, quando o ego age distante da harmonia do self, cria a distonia e aí dessa forma cria as neuroses. Foi na Terra? Foi fora da Terra? Ou teríamos também a hipótese de uma loucura aprendida? Foi aprendida aqui? Foi aprendida com quem vivia aqui? Que casos de patologias se enquadrariam no perfil psicológico dos que habitavam a Terra antes da vinda dos deportados? São perguntas que a gente não sabe responder. Meu Deus do céu. O que foi a página? Nós estamos aqui, ó. A gente está aqui. Vocês estão me vendo? Sim! Eu não estou vendo Encarnado, ninguém. luta branca ou lilás ou rosa, sei lá. Pronto, voltei. Isso. Ah, Meu Deus do céu, pronto. Ah, Então lá, com que componentes nas doenças severas nos permite analisá-las como rebeldia imitada ou rebeldia processual? Que natureza de obsessão envolve as patologias severas? Até onde, como a vivência do espírito errante influencia nesse contexto? Monte de perguntas. Conseguimos responder todas elas? Se a gente for lendo os outros parágrafos, a gente vê que a gente traz muita coisa do passado, né? Então a gente pode falar que quando passado e presente se juntam, dá todas essas respostas. Então a gente tem problemas, sim, a gente tem aquela coisa, quando o ego se distancia do self, que é o quê? É a essência. A gente está deixando essa essência de lado, a gente começa a viver mais esse ego. Então, a gente começa a assinar mais essa obra. Assinando a obra, a gente vai àquela coisa. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. A gente começa a colher aquilo que estamos fazendo. Tudo bem? No final das contas, eu fico doente quando o meu ego se distancia do self. Eu perco a minha essência. Por isso que é tão importante a autoanálise. Porque se conhecendo, eu vou saber qual é o porquê que eu tô com aquele sentimento. Eu vou poder trabalhar ele, né? É. Senão eu fico trabalhando só as aparências, fico trabalhando o ego e não a... E o ego toma conta, né? Eu não consigo aproximar o ego do self. Não. Lançando o olhar para tão longe nas rotas de crescimento humano, fica mais permissível compreender a estreiteza dos conceitos de muitas correntes das ciências psíquicas, que esboçam uma valorosa cartografia da mente, porém rudimentar e incompleta, sem um estudo dos ascendentes espirituais. Jamais teremos uma análise judiciosa das psicopatologias. Mormemente dos casos raros e desafiantes que têm surgido na transição do planeta, cujo Código Internacional de Doenças é insuficiente para classificar. E isso acontece, né? Porque assim, a gente nunca viu tantas síndromes. De repente, de uns 30 anos para cá, a gente tem síndrome que a gente não consegue, às vezes, nem entender. Mas eles têm buscado, tanto os psiquiatras como os psicólogos, todos esses que trabalham estudando essa parte neurológica, psíquica, estão vendo realmente a ligação com esse espírito e tudo que isso influencia. Nesse caso aí, o que ele fala aqui é que Agora acelera. tem uma... Nesse caso aqui, eu ter uma análise dessas psicopatologias somente com base na vida atual não vai conseguir resolver o problema. Não.
Tem que se buscar Outras vidas. as outras vidas. Outras vidas. Mas se buscar as outras vidas não significa que, eu vou fazer uma regressão e eu vou resolver. Não, eu vou ter que buscar o meu self, Uhum. a minha essência. É sua essência. Eu não vou poder resolver pelo lado de fora. Eu vou ter que olhar para dentro. Eu posso até ter um psicanalista. Um psicólogo dificilmente vai conseguir resolver. O psicanalista vai tentar. Mas eu vou ter que buscar o meu eu, a minha essência, essa minha ligação. E que se eu não busco, eu não consigo fazer a junção de todas as vidas. E principalmente por causa de uma coisa. O que traria para nós termos todos os dados? De que fomos, de como fomos, quais eram os nossos sentimentos. Porque se a gente parar para falar dos nossos sentimentos agora, a gente vai saber como nós éramos, se nós somos a melhor versão agora, então a gente vai entender muito bem como nós éramos antes. O problema é que muitas vezes as pessoas que fazem regressão acabam trabalhando o efeito e não a causa do problema, né? Então, por exemplo, que nem aquela vizinha que a gente tinha, fez regressão e descobriu que Do filho. no passado o marido e a mulher tinham feito muito mal para o filho. Então, nessa encarnação, eles deixavam o filho fazer qualquer coisa. Quer dizer, não estavam nem se educando, nem educando os outros. Na realidade, o que precisava ter era o perdão, né? O auto-perdão, o perdão dos três, um pelo outro, né? Porque senão não consegue resolver a situação. Espírita também tem mania de dizer assim, ó. Espírita não termina casamento, porque senão vai passar... como é que é? O karma pior. para outra vida e não quer passar. E isso não é verdade, porque o Evangelho mesmo diz, já te dou. Elisinha, já deixo você falar. O Evangelho mesmo diz, se acabou o amor, que é o elo que liga as pessoas, acabou o casamento. Verdade. Não precisa você, não importa se você está casado, se você vive junto, se você está namorando, o elo é o amor, né? Outra coisa que espírita tem mania de dizer, como é que se diz assim? Como que é? Que temos que dar sempre as faces. Né? A gente tem que dar a face e não responder. Da outra face, né? Na outra face, não responder. A gente tem esse perfil? A gente vai dar outra face e vai ficar bem? Não. A gente pode evitar. Não contribuir, não discutir, sair, contar até 30, porque a gente já entendeu que brigar realmente não é bom. Não é bom pra gente, porque a gente vai estar duelando, e essa parte do duelo já foi. Mas, essa história de vamos dar a face, a gente tá nesse patamar, Elisa pode falar, é só uma reflexão. Se cada um tiver nesse patamar, tá tudo bem. Eu não alcancei esse patamar. Então eu conto até 10, 20, 30, 50, até 100. E aí chuta a canela. Aí às vezes é melhor ficar quieta, botar um fone de ouvido, escutar uma música, porque não vai dar certo. Então, eu depois de 20 anos de casada, né, de luto, Elisinha, onde você está? Travou, Elisa. Elisa? Travando. Vai travar, né? Quando a gente começar a falar e travar assim, é melhor desligar o vídeo, viu? O vídeo consome muita internet. Fiquei 20 anos. E aí, Vai dar. Não, caiu aí, Elisa.
Ela caiu mesmo. Eu só queria fazer um comentário com relação a esse negócio. Eu até me esqueci qual é o comentário que eu ia fazer. Deixa eu ir lendo, Vai lá, você tenta lembrar. Igualmente, é imperioso considerar a relação entre psicopatologia e erraticidade. Existem ignorados lances de dor e morte psicológica, que são deflagrados em aglomerações subcrustais ou em regiões abissais da Terra, onde transita uma semi-civilização de almas, autênticos símios psíquicos. Entenderam? Muito fácil isso daí. Muito fácil mesmo. Então vamos lá. Ele estava falando de classificar as doenças do Código Internacional. Se a gente fosse classificar essas doenças, a gente não conseguiria. Então ele faz a comparação, que ocorre igualmente quando a gente está na erraticidade. O que é nessa erraticidade? É no plano espiritual. Também acontece isso, porque o nosso psiquismo é o mesmo. Não muda. Se temos problemas aqui, temos problemas lá. Né? E aí eles precisam, da mesma forma, observar e classificar. Para eles é muito mais fácil no plano espiritual, porque assim, como que se diz? Não existe os véus, né? Eles conhecem todas as vidas e principalmente, né? É muito mais fácil falar do orgulho, da vaidade, do egoísmo. É muito mais simples do que a gente falar aqui. Se a gente vai falar sobre isso com alguma pessoa, a gente sempre acaba melindrando, magoando. Por quê? Porque a gente não está pronto para isso. A gente não está pronto para ser criticado. A crítica para a gente não é uma crítica positiva. É uma crítica que vem destruir a nossa fragilidade, porque somos frágeis. Tá? Então aqui ele está falando sobre isso, né? Existem ignorados lances dessa dor, da dor que se leva para o plano espiritual, dessa morte psicológica, né? Entre aspas, porque não há, continua-se ali. Mas ele está falando também aqui que nas regiões subcrustrais ou abissais também existe deflagração desses problemas psíquicos, ou seja, os espíritos que estão habitando essas regiões também começam a sofrer de problemas psicológicos lá por causa do lugar, do que eles veem, sei lá do que é. Então, E aí ele traz isso para a encarnação quando encarna. Porque né? essas reencarnações, elas vão ser o quê? Encarnações compulsórias, na maior parte das vezes. Quem vive nessas regiões tem reencarnações compulsórias. Quem trabalha, quem faz os trabalhos mediúnicos, tem visto aí mais e mais se falar do umbral grosso e daquilo que acontece lá. Então aqueles espíritos, por exemplo, que são dominados pelos magos negros, né? Eles acabam sofrendo psicologicamente, eles estão com medo, eles estão destruídos psicologicamente falando. E se ele encarna, ele traz tudo isso para cá. Eu acho que vale a pena a gente explicar assim, por que isso acontece? Vamos lá, tentar explicar rapidamente. O espírito vai obsediar o Sérgio. Não, melhor, vai me obsediar. Então, não vamos nem... Vai me obsediar. Ele não vem. O grandão não vem. Existe uma hierarquia. Ele vai mandando aquele que ele pega como escravo nessas regiões. Aí você fala, Valério, isso não acredito. Se a gente for ler André Luiz, se a gente for ler Luiz Sérgio, se a gente for ler todo mundo fala. Né? André Luiz Ruiz também conta. Aí, o que faz? Esses espíritos, se não conseguem, por exemplo, assim, se é uma pessoa evangelizada, ele começa a se evangelizar e ele começa a ter dúvida. E aí, se ela é uma pessoa, não importa se ela está no centro, no evangélico, no católico, aquilo tocou o coração dela, ele já perdeu
um soldado. Perdeu a ligação. E aí isso irrita o grandão. Aí ele vai mandar mais gente. E aí é dessa forma que você vai se modificando. E aquele que tá lá vai ficando totalmente irritado com tudo isso. Então, essa parte do umbral, ela existe e funciona dessa forma. Deu para esclarecer ou piorou as dúvidas? Não, foi bom. Entendeu? Foi bom. Algo a falar? Lembrou? E aí, essas pessoas, para complementar, se elas retornam ou eles são capturados por eles, eles passam pelas dificuldades. Eles vão ser torturados na parte psíquica. E aí é onde eles vão ficando cada vez mais desesperados. Por isso que ele fala que isso também acontece nessas regiões. Dessa forma. Entendeu? E aí, às vezes, quando a gente vai fazer um resgate no centro, é o que mais eles falam. Pelo amor de Deus, eles vão me pegar. Aí o plano espiritual cria toda uma barreira, trata com muito carinho, muito amor, para que esse espírito, mas esse espírito é adormecido rapidamente, porque ele não tem condições pelo plano espiritual. A gente só doa, nós encarnados só doamos. Ectoplasma, magnetismo, todas as energias em muito amor. Só, mas quem faz todo esse desligamento, todo esse adormecimento é o plano espiritual. Porque isso daí a gente tem que deixar muito claro, bem claro, né? Porque às vezes você fala assim, não, eu sou o máximo, eu sou o suprassumo. Suprassumo só era aquela balinha bem antiga, que nem tem mais. Então, outro termo que vocês vão me ouvir dizer, que eu ainda não contei. A última bolachinha do pacote. A última bolachinha do pacote é amassada, galera. Não é boa, é toda mastigadinha, porque já caiu, já passamos álcool. Então, assim, não é legal, tá? Então, vamos lá. Em tempo algum, como atualmente no orbe terreno, tivemos mais de 1/5 da sua população geral em processo de reencarnação. Reencarnar não é tão fácil quanto possa parecer. É oportunidade rara e disputada. Cada história individual requer inúmeros quesitos para ser disponibilizada. Laços afetivos, urgência das necessidades sociais, natureza dos compromissos com os seres das regiões da maldade. Os pontos de análise que pesam para a possibilidade de um espírito reencarnar são muito variados. Há corações que nesse trajeto de deportação, ou seja, nos últimos 40 mil anos, estiveram no corpo menos de 20 vezes, o que significa afirmar que reencarnam aproximadamente de 2 em 2 mil anos. Outros não reencarnam há mais de 10 mil anos. Então, olha como nós temos que agradecer essa nossa reencarnação. Aqui estamos aqui, né? Nossa. Quanto aprendizado, temos os nossos aprendizados, passamos um coraçãozinho às vezes sufocante, mas olha a gratidão de no finalzinho, nos últimos minutos do segundo tempo, estarmos todos aqui, trabalhando num objetivo único, que é de aprender e auxiliar. Algo a mais? Todo mundo acha que é bater lá e voltar, né? Todo mundo falava assim, né? Vou para lá e já tô voltando. Vou para lá e já tô voltando. Demora, né? Portanto, como analisar doenças mentais graves sem considerar que estagiamos na vida dos espíritos? Pelo menos 2/3 do tempo da evolução, incluindo a emancipação pelos desdobramentos noturnos. Como ignorar a decisiva influência das experiências da erraticidade? Enquanto os homens, à luz do espiritismo, analisam a raiz de suas lutas íntimas, lançando o olhar para as vidas passadas,
urge uma reflexão sobre a influência das experiências do espírito errante. Aí aquilo que o Sérgio, nas escolas dele de aprendiz do Evangelho, ele bate muito, bate no sentido assim, de acolhimento, no sentido de trazer os bons sentimentos e não ficar a gente olhando para o passado. Existem tantas síndromes assim porque a gente vive muito passado e vive muito futuro, mas a gente não vive o presente. E essa pandemia, ela veio nos ensinar, vivo hoje, porque o amanhã pertence a Deus. Hoje eu tô bem, amanhã eu já não sei te dizer. Amanhã eu vou estar bem também. Se Deus quiser, se assim eu fizer para estar, né? Depende do ponto de vista que você tem, né? Boa tarde. Boa tarde. Depende do ponto de vista que você tem, né? Porque se tudo acontece para o nosso bem, eu não posso dizer que eu tô mal. Eu Ficou posso dizer baixo, que eu tô longe. em processo de aprendizado, né? Inúmeras almas já renascem adoecidas, isto é, com os componentes psíquicos enfermiços em efervescência. Perdem o prazer de viver ou nunca o experimentam, em decorrência da força dos laços que ainda mantém com essas regiões infernais da erraticidade. Então, quando as pessoas não querem reencarnar, vêm compulsoriamente, ou às vezes nem é compulsoriamente, fez todo o planejamento, mas sabe que vai ter que passar pela escola que é a Terra, essas ligações que ela tem com o plano espiritual vai trazendo o que? Essa infelicidade, essa saudade que a gente não sabe explicar. Não tem uma explicação. Tem um sentimento que nem a pessoa consegue explicar, ela sente, ela não se sente feliz, ela sente o físico dela diferente, esse emocional diferente, mas ela não consegue fazer essa ligação. E não tem ligações profundas com as pessoas. Esse amor, ela nunca consegue achar. Eu acho que vale a pena fazer só ela contar uma coisa que a gente tem visto bastante nas assistências espirituais. Nós vemos espíritos, né, pessoas que se colocam para fazer assistência espiritual e durante o trabalho a gente trabalha, a pessoa melhora numa semana, na seguinte semana ela está da mesma forma ruim. O pior, né? E aí o que a gente percebe é que durante a noite essa pessoa que tem ligações com os espíritos mais maldosos, os magos, vamos dizer assim, os magos negros lá, durante a noite ela se liberta do corpo e em vez de aprender ou trabalhar, ela volta de novo para essas regiões umbralinas, onde ela continua sendo escrava. Então, por mais que a gente faça em termos de assistência espiritual, nunca nós vamos resolver o problema dessa pessoa. Precisa partir dela mudar os pensamentos, mudar as ligações mentais para que ela pare de ir durante a noite para esses lugares e se sujar novamente, vamos dizer assim, sujar psiquicamente. Então, novamente, o que a gente pode fazer é trabalhar a energia, limpar. Mas a solução do problema está nas mãos da pessoa que tem o problema, não está na mão de outra pessoa. E é por isso que assim, né, a gente volta sempre no mesmo ponto. Se a gente acha a nossa essência, se a gente consegue trazer esse sentimento maior que existe dentro de nós, porque ele existe, a gente às vezes só não conhece, na grande maioria das vezes. E começar a exemplificar, a gente vai ter essa força. Só uma pergunta, vocês estão escutando bem a gente? Eu estou. Então, tá. Eu estou também. Normal. Eu não, para mim tá longe, tá baixo. Eu estou também. Eu saio de vez em quando porque a internet está ruim. Deve ser Mas a eu sua ligação, Silviane, então. Se todos estão escutando bem, Eu já né? aumentei o meu, já tentei sair e voltar, mas não estou conseguindo. Tudo bem. Tenta mais uma vez. É porque a gente não vai ler mais nada agora. Já são 5h56. Mas esse é o sentimento, né? Quando a gente conseguir buscar essa essência, a gente vai conseguir dar uns primeiros passozinhos. Vamos lá. Tudo bem com o estudo, então, hoje? Sim.
Vai ficando mais fácil, Caramba, né? tá aqui na Severa. A gente vai entrar agora. A Fala Severo. sobre. Isso. Severo, O livro dos Espíritos, né? Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Acho que mais 2 vezes a gente termina o Filho Pródigo. Aí a gente começa com o primeiro capítulo. Mas eu não estou pedindo para ler o primeiro capítulo, por favor. Ainda não. Ainda não. A gente ainda tem 2 páginas, umas 4 paginazinhas.